Muito boa tarde, amigos e amigas, irmãos de caminhadas espíritas. Muita paz ao coração de todos nós. Há alguns meses, nós lançamos uma provocação reflexiva, eu costumo dizer assim, né? Uma provocação para aqueles nossos ouvintes que costumam acompanhar a nossa exposição espírita no nosso dia a dia. Nós denominamos na época o Evangelho Pede Licença. Não era apenas uma mera palestra, né, aquela provocação. Antes de tudo, era parte de um projeto objetivando lançar a luz a respeito da importância que o Evangelho tem. O Evangelho no Lar, um projeto que na verdade reposiciona a nossa visão de lar, ou seja, que reposicionava a nossa visão de lar, né, a dimensão da família, mas principalmente reposicionava a nossa visão a respeito do Evangelho. E a visão a respeito do Evangelho frente ao quê? Frente às nossas necessidades de um espírito imortal numa trajetória evolutiva, ou seja, na nossa trajetória evolutiva. Aquela trajetória que nos tira, né, do campo da ignorância e nos leva para a perfeição, que é a destinação de todos nós. E isso tanto no aspecto do aperfeiçoamento da inteligência, quanto no aspecto da depuração da nossa moralidade. E é exatamente nisto, exatamente nesse sentido, meus amigos e amigas, né, que se insere o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje é exatamente a Boa Nova. Né? E nós temos muitos motivos para festejar, né, uma Boa Nova qualquer. É sempre bom quando nós nos defrontamos com uma Boa Nova. Né? Hoje, por exemplo, nós festejamos a Boa Nova da primeira palestra, exatamente a primeiríssima palestra que nós estamos fazendo em nome deste grupo que se inaugura na Terra. Né? O grupo familiar de estudos espírita, aprendizes da fraternidade. Né? Mais uma porta de luz aberta nesta terra, né, para a divulgação e a expansão do Evangelho de Jesus. Mas nós também festejamos a Boa Nova de nós estarmos retomando as nossas atividades em caráter presencial, depois desse recolhimento forçado, vamos dizer assim, né, decorrente da pandemia que se abateu sobre toda a humanidade, né, sem fazer preferência para um ou preferência para outro, em detrimento deste ou em detrimento daquele. Ela se abate sobre toda a humanidade, tirando de todos nós, ou tirando todos nós daquela zona de conforto que nós com muita facilidade gostamos de nos abraçar a ela, e nos leva a uma provocação das necessidades, das nossas futilidades, e é bem nesse sentido que nós vamos transitando, ou seja, que nós transitamos na vida, ou seja, entre o que nos é necessário e aquilo que na verdade nos é fútil, ou objeto de futilidade. Mas embora fútil, nós temos uma extrema facilidade de nos apegarmos a essas questões fúteis da vida. E se temos uma facilidade de nos apegarmos, temos uma grande dificuldade de nos desapegarmos dela. E quando nós agimos dessa maneira, o que normalmente acontece? Nós acabamos centrando o nosso olhar na vida material. E pouco nós vamos nos apercebendo das razões da nossa vida material para um ser imortal, um ser espiritual imortal. E é exatamente isso que a doutrina espírita, né, que na doutrina espírita nós chamamos do quê? Da encarnação. A encarnação é exatamente esse projeto, ou seja, é esse processo de uma realidade material para um ser que é espiritual, mas transitoriamente se encontra na carne. E é exatamente a partir deste referencial que se levanta para todos nós uma boa nova, bem mais importante e tão festejada na história. A Boa Nova de Jesus, que é aquela que Jesus nos trouxe para a humanidade a partir do Evangelho. Ou seja, esse Evangelho, meus amigos, cujo significado de fato é esse: a boa mensagem, aquela boa notícia que nasce com o Cristo, as boas novas em verdade.
esse Evangelho, essa boa nova, é o maior divisor de águas na história da humanidade. E quando se faz isso, destaca para todos nós, crentes ou não crentes, destaca para todos nós as necessidades do Espírito na realidade da matéria, mostrando para o eu, para o nosso eu do presente, aquela dualidade que existe daquele que fomos em relação àquele que nós precisamos ser. É a realidade do ontem e do futuro, mas tudo isso dentro do momento mais importante que todos nós temos, que é exatamente a nossa vida presente. E isso temos em Jesus, e é por isso que nós temos em Jesus exatamente o quê? O melhor modelo oferecido para a humanidade por Deus. Jesus é isso. Ele é o nosso guia, é o nosso exemplo, né? E como nos ensinam os Espíritos superiores, Ele é o melhor modelo que o Pai Celestial ofereceu para nós, humanidade ainda encarnada. Ele é um Espírito perfeito, aquele Espírito perfeito que não se eximiu de tomar um corpo de carne, exatamente para mostrar para todos nós que diante de todas as adversidades, de quaisquer adversidades, quaisquer dificuldades que nós possamos ter na vida material, tudo é passageiro. E feliz aquele que olha para o seu momento presente realmente como sendo um presente oferecido por Deus como oportunidade para provar a nossa fé ou depurar a nossa alma. Sem o que nenhum de nós alcançará a tão sonhada perfeição. E é nesse sentido que essa boa nova de Jesus é o mais rico repositório do que pode o homem a partir do horizonte que enxerga e a partir daquilo que ele acredita. Porque não basta só nós enxergarmos o horizonte, nós precisamos também acreditar ou passar a acreditar, que é exatamente o que nós vamos encontrar no testemunho dos primeiros cristãos. E é nisso que Jesus faz, através do seu Evangelho, que Deus, o nosso Pai Celestial, que Ele deixe de ser apenas aquele Criador, ou um Criador do universo, para se tornar um Pai. Ou seja, Ele mostra-nos que o Criador do universo, antes de tudo, é um Pai. E nós deixemos de ser simplesmente uma criação de Deus, ou deixemos de ser simplesmente criaturas, para nos transformarmos em filhos amados de Deus. Como Pai, Jesus nos ensina que Deus é soberanamente justo e bom, e tem o amor, tem no amor o regulador exatamente da sua justiça. Por isso que se fala que Ele é um Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia. Mas tudo, meus amigos e meus irmãos, parte exatamente do olhar que nós teremos para a vida e para a interpretação que nós damos a ela. Podemos enxergar apenas então somente as dificuldades como desafios e oportunidades de crescimento, ou podemos enxergá-la, essas mesmas dificuldades, como motivos de dor e de sofrimento que nós eternizamos em nós pela nossa pouca compreensão daquele tal ser espiritual a que nós falávamos há pouco. E é exatamente por isso, meus amigos, que a boa nova de Jesus se levanta como o maior consolo que Deus envia em forma de homem para nós na terra, de tal forma que se Ele nos submete à forja da transformação, porque lembre-se que falamos há pouco, saindo da ignorância para chegarmos à perfeição. Então, se Deus nos submete a essa forja da transformação por meio do exercício do amor ou por meio da experiência da dor, é daí que surge aquele ditado antigo que fala: quem não vem pelo amor, vem pela dor.
na mesma conformidade, esse Pai de amor e bondade, Ele nos oferece o Evangelho como o Consolador que se eterniza ou que se eternizaria para gerações futuras, já sabedor que muitos de nós, ou que praticamente todos nós, haveríamos de cometer os muitos equívocos que nos precipitaria na nossa trajetória pelos caminhos das experiências através da dor. Ou seja, fazendo da dor como uma grande alavanca para o nosso progresso. E como não bastava consolar, porque era também preciso esclarecer, foi o próprio Cristo, Jesus, quem assegura para gerações vindouras ou para gerações futuras um outro Consolador. E como ele dizia, um Consolador que pudesse ficar eternamente com a humanidade. Ou seja, não mais um Consolador em forma humana, em forma de homem. E este Consolador se apresenta quase 2000 anos depois, na forma de uma doutrina, como o melhor instrumento para o consolo que se estabelece a partir daquilo que esclarece. Porque nada mais consolador, meus irmãos, do que aquilo que nos esclarece. Nada até então havia sido capaz de mostrar para nós que Deus é Pai. E Ele reeduca os seus filhos a partir dos mecanismos da própria lei, que tem na relação de causa e efeito a mais perfeita e equânime justiça. Nada até então havia sido capaz de justificar nossas dores, nossas aflições, nossos sofrimentos como consequências naturais das escolhas que todos nós fazemos e que todos nós fizemos no nosso passado e que se refletem hoje no nosso presente como necessidades para o nosso momento presente. Nada até então havia sido capaz de sinalizar para o homem, para nós, e nós não estamos falando de outros, estamos falando de nós mesmos, para o homem, que não há mal que dure para sempre, porque o nosso Pai nos criou para sermos felizes e perfeitos, e isso é uma questão de tempo e de aproveitamento das oportunidades. Na verdade, diante dos erros que nós cometemos, dos equívocos que nós cometemos, mais do que estarmos perdendo tempo, nós estamos perdendo preciosas oportunidades na vida. A grande pergunta, então, é: que olhar que nós temos para a nossa vida? Será que é aquele que antecede a boa nova de Jesus, fazendo do homem um ser fadado a sofrer para crescer? Será que esse é o olhar que nós ainda temos? Ou será que é aquele olhar que faz do homem, ou que faz de todos nós, um filho amado de Deus, e que tem no exercício do amor e da fé todas as ferramentas que necessita para chegarmos à felicidade? Em verdade, meus amigos, ser feliz depende muito mais do olhar que nós temos da vida e da interpretação que nós damos a ela. Porque é isso que faz com que seres perfeitos, como Jesus se submetam ao sofrimento numa encarnação, simplesmente por amor aos irmãos que encontram-se na trajetória, na retaguarda da nossa evolução. E é a partir desta premissa que aquilo que nós classificamos como sofrimento na vida, ou que nós classificamos como sofrimento na vida daqueles que foram os grandes mártires que estão na história do cristianismo, ao olhar deles, para eles, na verdade são simplesmente gestos desprendidos de puro amor. Em resumo, meus amigos, a doutrina espírita se propõe a reviver o cristianismo na sua maior e na sua mais exata pureza. Mas isso não basta para a felicidade do homem. Antes de tudo é necessário que o homem se proponha a reviver em si, no seu coração, o Evangelho de Jesus,
a boa nova, que há mais de 2000 anos já se encontra entre nós. E em verdade, quando nós nos propunhamos, naquele tempo, ou seja, no passado, quando nós propunhamos aquela reflexão, aquela proposta reflexiva de que o Evangelho pedia licença para adentrar os nossos lares, em verdade, entenda-se, o Evangelho pede licença para adentrar no nosso coração. E esse Evangelho contém toda a consolação que necessitamos diante das dores, dos sofrimentos que possam se abater na nossa vida. Tudo depende do olhar que nós temos e da ação que empreendemos para mudar o mundo a partir de nós mesmos. Vivemos nesse cenário de profundas mudanças na Terra. Não tivemos no passado o olhar e a disposição para realizar as mudanças necessárias para o nosso progresso individual e para o progresso coletivo da humanidade. E como não fizemos esse dever de casa no passado, os mecanismos regulatórios do progresso se instalam de norte a sul, de leste a oeste, de modo mais democrático possível. Todos estamos sendo forçados a abrir os olhos para o que nos é necessário e para abrir os olhos para aquilo que só nos é fútil. Todos estamos sendo forçados a acordar de um adormecimento que nos prende à vida material. Outrora desprestigiamos o maior chamamento do amor que se fez carne. E esse maior chamamento do amor chama-se Jesus. E o chamamento da dor nos chega neste momento através de um simples vírus, mas que detinha a força suficiente para se instalar numa humanidade inteira, retirando-nos do egoísmo e o orgulho que só privilegiavam o ter material em detrimento do ser espiritual. E se para muitos só sobram motivos de sofrimento diante de tudo que possamos chamar de calamidades, em verdade, aquela boa nova de Jesus, que pede licença para se instalar, que pedia licença para se instalar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, em verdade hoje, essa mesma boa nova pede licença para se instalar no nosso coração. E ela contém tudo o que nós necessitamos para consolar e manter a esperança, a chama da esperança acesa diante de questões ou de quaisquer questões transitórias da vida material. Em resumo, meus amigos e meus irmãos, tudo passa, tudo se renova e nós precisamos dessa renovação, porque é ela que restaura a paz, a harmonia individual e o bem coletivo, diante de todas e quaisquer incertezas que possa haver na nossa história ou na nossa trajetória. Diremos, portanto, que nunca nós fomos tão necessitados de extrair do Evangelho, da boa nova de Jesus, a força que se levanta dos testemunhos de fé daqueles primeiros cristãos que deram a vida nos espetáculos romanos, promovidos puramente para a diversão das massas. E certamente nós veremos que aquela mesma fé que mantinha-os cantando e mantinha-os louvando, enquanto sabiam e já estavam sendo sacrificados, aquela mesma fé, ela pode muito mais diante das nossas pequenas dificuldades da nossa vida presente. As pequenas dificuldades que só pedem de nós coragem, fé e a certeza de que Deus não desabriga a nenhum de seus filhos. E nem dá a eles, e nem dá a nós, o que não nos seja, de alguma forma,
não nos sirva como oportunidade de evolução para a nossa felicidade futura. Mas tudo depende do olhar e da interpretação que nós damos para a vida e para o aproveitamento cristão que nós damos para as oportunidades que a mesma vida nos dá. E essas oportunidades chegam pelo amor de Deus, que promove a nossa felicidade, às vezes por caminhos que nós não compreendemos, mas caminhos que são de Deus. Caminhos apertados, caminhos difíceis, mas caminhos que já foram cantados em versos e provas, e que de modo insuperável encontra-se exemplificado na boa nova que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Aí está, disposta naquilo que nós chamamos o Evangelho de Jesus. Tenhamos fé, tenhamos confiança. Jesus é o grande e o sublime timoneiro deste barco. Sofreu por nós, morreu por nós, para ensinar que tudo passa e nossos motivos de sofrimento também passarão. E são essas oportunidades que em verdade estão nos libertando para um mundo melhor e para uma vida mais feliz. Que Jesus abençoe a todos e que a boa nova de Jesus, essa boa notícia, realmente possa encontrar a abertura para instalar-se nos nossos corações e na nossa vida. Muita paz a todos os irmãos e até a próxima oportunidade.